Começa agora o quarto episódio do Pode Falar, o podcast voltado para pessoas que criam, erram, acertam, se desenvolvem e desenvolvem outras pessoas através das palavras. E hoje eu estou aqui com o Léo, que virou meu amigo, é um cara que trabalhou na plataforma de petróleo da Petrobras, morou em alto mar e fez uma transição atual de carreira para o mercado imobiliário. Conta pra gente como que foi essa transição, Léo. Bom dia primeiramente, Alex, a todo mundo que está aí assistindo. Queria agradecer o convite, né? Tô até meio sem jeito aqui, o primeiro podcast, assim, a gente nunca imagina, né? Vai participar de um podcast, é uma honra, tá? Obrigado. Bom, pessoal, me apresentando um pouco aí, né? Eu sou engenheiro de formação, formei na cidade de Itajubá, né, Unifei, e essa questão que você falou da plataforma de petróleo tem muita ligação com essa universidade, né? Uma universidade que tem muita relação com essas empresas do ramo de petróleo por conta do perfil de ensino, do perfil que a gente acaba tendo como profissional ali durante a graduação, que é um público que atrai muito essas empresas, né? Então, por isso essa forte ligação. No primeiro momento, eu não fazia ideia, né? Não tinha esse objetivo específico de trabalhar numa plataforma. Meu objetivo a longo prazo sempre foi o mercado imobiliário e até por isso meu interesse na engenharia civil especificamente. Seu objetivo sempre foi o mercado imobiliário e você foi para a plataforma de petróleo? Então vamos numa outra linha de raciocínio. Não me fala a respeito da transição, não. Me diz como foi essa entrada para trabalhar em plataforma de petróleo, cara. Só vê mar o tempo todo. Só mar. Sem vida terrena. Sem vida terrena, exatamente. Sem terra à vista. Após a graduação ali, né, trabalhei numa empresa também de energia solar, antes de entrar na... Sabia. Exatamente. Então, trabalhei no estado da Bahia, São Paulo, Rio, instalando usinas fotovoltaicas. E depois eu fui para a plataforma de petróleo, né? Era uma área que eu comecei a entender um pouco mais. A minha esposa, ela estava ali já entrando nesse ramo, então eu tive uma aproximação. Eu tive um chefe muito marcante também nessa empresa anterior, que hoje também é meu amigo, que trabalhou e acabou me contando algumas histórias, e sim, o interesse foi aumentando. Falei, rapaz, tem coisa boa nisso aí. E aí, um belo dia, eu estava jantando com a minha esposa, que na época era minha namorada, né? E aí eu falei, tô decidido, vou prestar um processo seletivo aí para essa empresa. E assim foi. No mês seguinte, abri um processo, fiz ali com dedicação total, fui avançando as etapas até que fui aprovado, né? E aí comecei de fato essa jornada. Quando você entra, Alex, nessas empresas, pelo menos especificamente na que eu entrei, né? Que é uma empresa francesa, você passa por 3 a 4 meses de treinamento intenso, todos os dias, e seguindo o horário de Abu Dhabi, né? Que a central de ensino dessa empresa era em Abu Dhabi. Então, onde que é Abu Dhabi? Abu Dhabi fica no Oriente Médio, fica então você faz o treinamento aqui seguindo o horário de Abu Dhabi? Exato. E qual que é a diferença de fuso horário? Qual que é o fuso? Diferença de 6 horas, se eu não estou enganado. Então, lá é meio-dia, aqui é 6 horas da manhã. E aí o treinamento lá começava às 7 da manhã, aqui era 1 hora da manhã. Nossa, que legal. Então passei... Saudável, né? Bem saudável, né? Mas já para você entender aonde você está entrando, entendeu? Que é onde a tua vida pessoal e a tua saúde não é tanto foco, e sim o trabalho e a dedicação ali. A ideia desse treinamento, na verdade, é ser presencial lá em Abu Dhabi, só que como eu entrei no meio da pandemia, foi online. Você fez online. Entendeu? Mas normalmente é feito lá. É um treinamento muito legal, muito intenso, porque é algo muito específico, né? Não ensina na faculdade, não ensina em lugar nenhum. Então, você passa a se moldar como um profissional do petróleo. E aí, após esse treinamento, você começa com a sua rotina de embarque ali, propriamente dito, né? E aí eu comecei, assim, e foi muito intenso mesmo. Tem quantos anos, Léo? Eu tenho 29 anos hoje. Você ficou quanto tempo nessa? Eu fiquei 4 anos. 4 anos. Foram 4 anos que eu posso te dizer que valeram por 10 tranquilamente. Valeram por 10 em que aspecto? Em todos, assim, intensidade, dedicação, a perspectiva sua de tempo também parece que foi muito mais. Quando eu falo 4 anos, parece que é pouco, mas, cara, para mim, quando eu olho o que eu fiz nesses 4 anos,
É trabalho que você dilui em 10. Nesse período, vamos dizer, no período de um ano, 365 dias tem um ano? Isso. Quantos dias normalmente você ficava com o pé em terra firme? Eu vou fazer a conta reversa. Eu sempre, nesse período que eu tive lá, eu sempre tive controle de tudo, assim, É? inclusive dos dias embarcados. De 365 dias, eu ficava tranquilamente 280 a 290 dias embarcado Embarcado. no ano. O normal é, por lei até, né? Para cada um dia que você fica embarcado, você tem um dia de folga. Porém, como a demanda dessa empresa era muito alta e sempre tinha menos equipe do que o necessário, a gente sempre ficava muito sobrecarregado, né? Então era comum eu ficar 20, 25 dias do mês embarcado, tranquilamente. Não só, às vezes, não direto, mas, por exemplo, embarco 10, desce, folga 2 dias, embarca mais 15 e assim vai. Então, assim, foram 4 anos sem nenhuma previsibilidade de agenda. Eu até brincava com meus amigos, né, cara, não conta comigo para nenhum evento. E sempre que eles falavam, cara, você vai poder ir? Era sempre assim, não sei. Você sente que você vendeu 4 anos da tua vida? Você Literalmente, sente? literalmente. Mas chegava a ser divertido lá? Ou não tinha momentos de Não. diversão? Que tipo de emoção que você sentia em alto mar, trabalhando numa plataforma de petróleo? Cara, tudo começa quando você vai para lá, né? Você só chega de helicóptero lá. Então já começa uma experiência Quanto diferente tempo de aí. helicóptero? Cara, o mais longo que eu peguei foi 1 hora e meia de Nó. helicóptero. Eu tava muito longe da costa. Tava aí, se você coloca que o helicóptero voa aí numa média de 200 quilômetros por hora, até um pouco mais, mas vamos jogar abaixo. A gente tá falando aí que uma plataforma tava a 300 quilômetros da costa, entendeu? Então esse foi o voo mais longo que eu peguei. E aí você chega na plataforma, aquele monstro de aço boiando em cima do mar. E aí o teu helicóptero pousa em cima daquele negócio balançando, você fala, meu Deus, cara, é aquela ventania e o helicóptero sambando ali pra pousar, quando vê ele pousa. Aí você fala, ufa, deu certo. Agora começa o trabalho. Então você passa por toda uma emoção aí para depois começar o trabalho. E aí você fica ali confinado, né, dias. Então assim, você tá dormindo ao mesmo tempo que você tá no teu ambiente de trabalho. Então tinha um casario, variava muitas plataformas também, né? Não ia só numa fixa. Então tinha uma que era nova, que era um espetáculo, que Quartinho tinha da hora. quartinho legal, banheiro E show. a outra parecia uma cadeia. Ah, exatamente. Cara, de ser dividido no camarote ali, a gente chama de camarote os quartos, né? Com 4 pessoas, dividindo banheiro. Às vezes não tinha banheiro individual, era um banheiro coletivo. Você parecia que você estava num posto de Fernão Dias aí, Caraca. de rodovia. E pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Quem que foi a pessoa mais interessante que você conheceu numa plataforma? Consegue responder? Muito interessante essa pergunta, cara. Lá foram, assim, profissionais que é, assim, é até difícil explicar o nível técnico e de capacidade dessa galera. É muito mesmo. Para você operacionalizar a extração de petróleo a 6 mil metros de profundidade, 6.000 metros. que é a profundidade do que fica o óleo do pré-sal, é muito complexo, cara. Então tem muita gente muito competente envolvida. Eu não sei te falar de bate-pronto assim quem foi a pessoa mais interessante, mas eu te falo que muita gente ali me marcou É. por conta disso, assim, e me instigou a ser um profissional melhor, né? Quando você vê uma equipe tão complexa, tão capacitada, trabalhando em prol de algo, você fala, cara, eu tenho que estar nesse meio também aí, Você entendeu? acaba se desenvolvendo junto. Junto, exato. Você se põe em situações que você não se imaginaria, assim, numa situação normal, você acharia que você não era capaz de fazer aquilo, mas quando você é colocado num ambiente complexo como é uma plataforma offshore e com tanta gente competente dando o máximo, se você fica para trás, você já se sente que você não tá acompanhando ali, né? Então, é onde você se desenvolve, é onde você vira noite, é onde você dá tudo que você tem para conseguir atingir um objetivo, né? Então,
É muita gente legal. Isso aí é uma coisa que marcou muito e que eu penso constantemente. Fala, cara, que privilégio eu tive de estar com tanta gente boa ao mesmo tempo ali. Então foi muito legal desse ponto de vista também. Tem alguma coisa que você aprendeu em alto mar que você trouxe para a vida e carrega até hoje? Com certeza, Que cara. a maioria de nós talvez não saibamos ou percebemos de forma diferente? Sim. O quê? Primeiro, cara, eu acho que assim, você saber lidar com pessoas diferentes. E porque às vezes você tava ali numa operação, cara, de madrugada, às vezes até chovendo, você todo sujo de óleo e tendo que trabalhar com outras pessoas, e você cria uma empatia muito forte, porque você olha pro lado, você tá todo mundo literalmente no mesmo barco ali, né? É. Você vai fazer o quê? Se você não gostar do cara que tá trabalhando com você, vai fazer o quê? Vai se jogar na água? Vai voltar nadando pra terra? Vai deixar o negócio sem fazer? Não. Então, assim, você aprende a driblar diferenças na força bruta mesmo ali. Uma força bruta? Porque assim, ou você lida com aquele cara que é totalmente diferente de você e faz o negócio, ou você faz o negócio com aquele cara de qualquer jeito, entendeu? Não tem saída, não tem plano B. Então, assim, eu acho que a empatia e saber lidar com um ambiente muito multidisciplinar, assim, é uma coisa muito interessante, Então é trabalhar num objetivo em comum, independente das diferenças, independente das focado no diferenças. resultado. Exato. Até porque lá tem muita gente de fora, muito gringo, né? A gente fala de gringo aí carinhosamente, né? Mas muita gente de fora. Então, ao mesmo tempo que você está lidando ali com uma pessoa aqui do Brasil mesmo, você está lidando com um cara dos Estados Unidos, você está lidando com um cara da Noruega, um australiano, um mexicano, um argentino. Então, assim, o impacto Cara, cultural que você e tem como é fica a muito grande. comunicação nisso tudo? Argentino, noruegano, americano, são línguas diferentes Línguas diferentes. e você tem que concluir um objetivo em comum. Como que comunica isso? Como que funciona esse trabalho? Cara, tudo é unificado no inglês. Ah, é? Então, assim, você está numa mesa de reunião onde tem 20, 30 pessoas, em que você tem ali 4, 5 idiomas diferentes. E você precisa tratar de uma operação complexa. Né? Você não está falando de tomar um café, você não está marcando um encontro, você está falando de uma operação de petróleo, É. né, que está envolvendo vidas ali e custa muitos milhões por hora. Então, é tudo unificado no inglês, cara. Ali eu vi na prática a importância do inglês para unificar a comunicação e tornar algo desse sentido viável, né? Então, desde que eu entrei, cara, nos primeiros treinamentos, eu tinha uns colegas árabes, cara, que uma coisa assim que me impactou muito também. Por quê? Porque a gente vive muito no nosso dia a dia aqui, achando que só existe aqui, né? É, Só existe a nossa cultura e tudo que a gente faz, que a gente come, e os nossos hábitos é o correto e tá tudo certo. o mundo é do jeito que a gente é. Exato, né? A gente enxerga isso muitas vezes no dia a dia, no automático, né? E aí quando você vai para um treinamento onde você tem colegas usando burca, você tem treinamentos que param porque tá no horário deles fazendo oração, Olha que louco. são coisas, cara, eu arrepio falando isso, de verdade. Foi um choque cultural muito interessante. Então, no treinamento, a gente estava no período do Ramadã deles lá, que é um período que eles passam, que eles só podem comer quando o sol se põe. Ah, é? É um jejum? É um jejum. Então, eles passam o dia todo sem comer nada, Sério? sério, e Todos? fazendo todos. É a cultura dos A caras. cultura deles é Não essa. é o comportamento de alguns. Não, é a cultura deles, é a religião, Ramadã. Ramadã. E aí eu esqueci o tempo que agora, não sei quanto tempo, se são 40 dias ou alguns Ah, meses. são dias? São dias, são muitos dias. Que eles passam fazendo esse jejum e orando o dia todo, né? Então você tem pausas ali para os caras fazerem refeições, não, fazerem orações, né? E quando o sol se põe, eles vão para ceia, né? Para um banquete ali. Tudo muito bem organizado, bem trajado, eles se dedicam muito a isso, cara. Então você imagina você parar tudo que você está fazendo, inclusive um treinamento, para rezar.
E aí depois você para tudo que você está fazendo porque deu o horário da ceia, né? E para continuar rezando ali. Então, assim, é uma entrega, é um choque cultural grande. E a gente via que isso funcionava, assim, não tinha... Ah, não, peraí, eu vou atrasar minha oração aqui porque estou fazendo uma prova. Não, entendeu? Nada é mais importante que isso ali para os caras naquele momento. E isso me chamou muita atenção no começo. Eu fiquei amigo desses caras, desses árabes aí, muito legal. São pessoas muito com uma compaixão muito grande. São. E gostam de ouvir a gente, de saber, de perguntar se a gente realmente está bem. É? Não é aquele assim, ah, tudo bem, ah, tudo bem. Não é isso, cara. Como é que você tá realmente, assim, sabe? Ah, é? Como é que tá aí no Brasil? O que vocês estão fazendo? E, nossa, era muito legal. Então, isso aí são coisas que marcam o resto da vida, assim, né? Isso é muito legal. Então, por que eu cheguei nisso, né? Você perguntou o que eu trago, né? Dessa experiência toda. Então, assim, esse fato de você lidar com várias culturas, várias pessoas, várias línguas diferentes, me trouxe uma bagagem muito legal de saber lidar com diferentes tipos de pessoas, porque eu acho que isso no dia a dia é muito importante, né? A gente não vai poder escolher com quem que a gente se relaciona. Muitas vezes a gente vai estar num ambiente de trabalho que tem pessoas opostas a gente, que pensam diferente ou que têm experiências de vida diferente, e você saber entender aquilo e lidar, eu acho que é uma habilidade importante, né, para você vencer barreiras aí e dificuldades no dia a dia que são normais, né? São Então, comuns. eu Ô, acho Léo, que você comentou pessoas. que a busca por óleo, 6.000 metros de profundidade no mar, e falou a respeito do pré-sal. O que é o pré-sal? O que é isso? O pré-sal, né? Porque Sabe explicar? sim, o pré-sal. Por que fala pré-sal? Porque tem o fundo do mar, eles são camadas. É. Camadas, cara. Porque é um ambiente sedimentar, né? Então Quais camadas? você tem a camada ali, por exemplo, de areia, você tem uma camada que é de rocha porosa, você tem uma camada de rocha que não é porosa, uma rocha selante, uma rocha mais dura. Você tem folhelhos, você tem uma série de O que é folhelhos? definições. Folhelhos? São categorias de rocha e de Ah, tá. formações. Aí mais a turma da geologia que Hum. desbrava essa parte. E você tem a camada de sal, que é uma camada literalmente de puro sal. E aí, após esse sal, você tem uma camada de óleo de alta qualidade, que é o Caramba. pré-sal brasileiro. E aí fala pré-sal porque justamente ela está antes dessa camada de sal. Então, Ela está antes da camada de sal. exato. Então, você tem todas essas camadas que você fura tudo Então o óleo isso. está antes do sal? Exatamente. Ele tem uma. Para você chegar nesse óleo, você tem que perfurar a camada de sal também. É porque de cima para baixo ele tá depois, né? Ah, tá. Só que de baixo A para visão é de baixo pra cima, cima. ele tá antes. Ele tá pré-sal. Né? A formação Antes do dele sal. foi antes da formação aqui da camada de sal. Então por isso fala pré-sal. E aí, cara, uma complexidade danada, né? Você conseguir perfurar, chegar naquele. Vencer todas essas camadas e chegar nessa camada de rocha, que é onde está o óleo, né? E aí a gente aproveita para falar de um mito, de uma crença que até eu tinha antes de começar nessa área, que é o petróleo, lá embaixo ele é um piscinão. Você chegou lá, botou um canudinho, é só chupar, né? Só sugar Não aqui, é assim. que não é assim. Não é um piscinão, ele não tá fácil. Depois de todo o trabalho para perfurar, não é assim, beleza, chegou, só extrair. Não, cara, você tem que. O petróleo, ele é formado dentro de uma rocha sedimentar, né? Uma rocha porosa, que passou ali por milhões de anos de decomposição, né? Muita pressão, alta temperatura e ação ali da natureza por milhões de anos. Então esse óleo, ele tá dentro de poros, cara, literalmente de microporos, assim, de uma rocha. Então você imagina uma esponja cheia de óleo. Aquilo naturalmente ele não flui. Então para você fazer aquele óleo sair dessa rocha e ir para a superfície, você tem que fragmentar aquilo. E você fragmenta com explosivos. E aí era onde eu entrava. Com um Você explosivo. montava bomba.
Basicamente, cara, eram explosivos assim de altíssima potência que a gente montava em superfície Caraca. e você literalmente estava com uma bomba na tua cara ali. Então, assim, Se quisesse explodir a plataforma, explodia. cara, era um risco absurdo, assim. Literalmente, na hora que você estava preparando ali, você anunciava no rádio, né? Tem um sistema de rádio da plataforma. Então, você anunciava, pessoal, ficar isolado, você isolava toda a barreira. Porque, Caramba, cara. vamos assim, pra você reduzir um risco, né? Se desse ruim, dava com um só, não dava com todo mundo, né? E aí, você preparava aquilo ali, cara, e depois você descia, e aí detonava lá embaixo. Quanto tempo que é a montagem de uma bomba dessa? A montagem do explosivo em si, ela era até O rápida. processo no aspecto geral. Quanto tempo você levava para iniciar o processo da montagem da bomba, colocar lá no fundo do mar Uhum. e explodir ela? Alex, em torno, isso varia, claro, de situação para situação, mas vamos colocar aí umas 30 horas, 30 a 30 40 horas. horas, é. E E aí aí você que entra um dormia, detalhe. comia? Co- Como é que é? Como a equipe era menor Ah, do que o necessário, muitas vezes eu e outros colegas também que, que embarcavam lá, a gente subia sozinho, né? Só tinha gente de engenheiro responsável por essa operação toda. Então, muitas vezes, cara, muitas vezes a gente virava a noite. Virar a noite é comum. 24 horas acordado é comum, normal. natural. Nada a se reclamar. Era aí, cara, se ficava 24 horas, aí, pô, ainda faltava. Ainda tinha muita coisa pra fazer. Esse Então, período de 24 horas trabalhando intensificava o seu foco ou te deixava disperso? interessante. Tinha um limite. Ah, Até 24 horas você estava bem ligado, bem atento a tudo ali. Até porque você está lidando com equipamentos muito pesados, com alta pressão, com equipamento explosivo. Então, assim, tudo que tem de mais perigoso e de pior tá junto ali de uma vez só. E aí, cara, você não tem como você baixar a guarda naquilo, né? E aí, até essas primeiras 24 horas, você ficava muito vidrado. Era uma adrenalina muito alta para você operacionalizar aquilo e fazer dar certo. Fora a pressão, né, de que se você errasse alguma coisa, você ia tomar tempo perdido, né? Se a plataforma tá parada esperando você resolver um problema, o reloginho tá contando. E são milhões, né? Cada hora ali cada dia são 2 milhões de custo, por exemplo. Então, assim, cada instante parado é muito custo que você depois tua empresa perde, né? cada dia 2 milhões de custo. Isso só da plataforma, né? Mais as terceirizadas, tudo mais. Eu já ouvi falar que é o dobro, né? Então você considera aí 4, 5 milhões de custo por dia de uma plataforma. E aí você imagina a responsabilidade de todo esse custo estar na sua mão no que você está fazendo aqui, ó. Cara, estou preparando esse explosivo. Se eu errar alguma coisa e tiver que refazer, tá todo mundo parado esperando. Então, tem essa pressãozinha aí para dar um gostinho a mais. E aí, cara, você ficava ali 24 horas, não acabou. 30, 40 às vezes, cara. Então, assim, eu já cheguei a ficar 40 horas direto para concluir uma operação e garantir que estava tudo certo. 40 horas. 40 horas. Quase 2 dias. Aí com 40 horas, você meio que perde o controle um pouco do seu Pifa. corpo, assim. Você pifa, cara. Você já não sente mais sono, você já não sente mais fome, você não sabe que hora do dia que é, que dia que é, você perde a... Você Perde não a sabe noção se é por terça, completo. se é quarta, se é domingo, se é ano novo, se é Natal. Você perde um pouco a escala, assim, de tempo e de vida. E aí você entra no automático, aí começa a ficar perigoso. Você entra no automático, Totalmente automático. tua percepção de risco cai muito e você tá num ambiente perigoso, então começa a ficar perigoso. Aí nesses casos, aí a gente fala, cara, já aconteceu de eu falar pro encarregado da embarcação, pro fiscal, não aguento mais, vou precisar descansar, porque senão eu vou me colocar em risco e colocar toda a equipe em risco também. Então eram situações bem adversas, assim. E depois de um tempo, a equipe foi estruturando um pouco melhor, e aí a gente passou a ter embarques com mais de uma equipe, e aí você fazia turno, né? Você ficava 12 horas, o teu amigo, o outro engenheiro,
te rendia, fazia as outras 12, você descansava e tudo mais. Aí ficava mais saudável, vamos dizer, né? Qual que é a faixa etária do pessoal que trabalhava com você? Comigo, nessa função, via de regra, até 30 anos. Só molecada. Só molecada. Um ou outro você via ali de 35, 40, e tinha, e às vezes, e um ou outro, um caso muito específico, um cara de 50, 60 anos. Passou a vida lá. Que passou a vida lá e que passou a amar aquilo e entendeu que a vida dele é isso. Então, Que assim, o doideira, cara que né? não vai largar o osso nunca. Então, você tem ali pessoas que estão dando aquele gás, como foi o meu Pra dar caso, uma acelerada para dar uma financeira. acelerada, exatamente. Você dá um start na tua vida ali, ou com um objetivo em paralelo, que no meu caso era o mercado imobiliário, ou para fazer um nome, fazer um currículo e depois migrar para um setor mais tranquilo ali dentro do petróleo mesmo, né? E você tinha uns caras que ficam lá a vida toda, assim, né? Eu tô falando isso da perspectiva da minha função, do que eu fazia, né? Mas você tinha fiscais da Petrobras, por exemplo, os caras que são concursados lá, a vida deles é aquilo e tá tudo certo, né? De acordo com a sua experiência em uma plataforma de petróleo, o ser humano se acostuma com tudo? Ou Cos- não? Acostuma, cara. Acostuma? Acostuma. Você chegou a acostumar? Eu cheguei a acostumar. Eu cheguei a. Chegou a se sentir confortável com a situação? Ó, confortável é difícil, mas já cheguei a achar normal tudo aquilo. Já cheguei a achar normal eu não ter data comemorativa nenhuma. Já cheguei a achar normal eu ficar 24 horas acordado. Como eu falei pra você, né? 24 horas é normal. Começou a fazer parte da tua natureza. Natureza, né? Você passar 20, 30 dias fora de casa. Comecei a achar normal. Então acostuma, cara. Acostuma com tudo, assim. Pode ser a situação mais desafiadora que depois de um tempo você vai se acostumar. E aí é onde ou você acende um alerta e fala, não, peraí, as coisas têm limite, tem muita coisa ficando de lado para eu estar aqui. Então você começa a balancear, né? Então, ou seja, respondendo a sua pergunta, acostuma. Ô, Léo, a primeira vez que você chegou lá, como que você se sentiu? A Chorou uns primeira 4 vez. dias? Cara, a primeira vez, cara, Chorou? Fala a verdade. eu não chorei, mas eu fiquei assim, igual criança num parque de diversões. Mas feliz? Ou triste? Feliz, cara. Feliz? Felizão? Feliz, felizaço. Nossa, Que da que hora. coisa louca. Porque, assim, eu amo engenharia, cara. Eu É. amo mesmo, assim. Eu sou fissurado em engenharia. E tá fazendo parte ali de uma de uma empresa daquela, Muito louco, né? muito louco, cara. Numa plataforma gigante, que o helicóptero vira um cisco dentro da É. plataforma, assim. A plataforma tem 300 metros de comprimento, Caralho. né, por 100 de altura. É uma coisa. Tem de altura? A torre, né, a torre de perfuração ali, ela muitas vezes até passa de 100 metros. Então você olha para cima assim, o teu pescoço dói e você não vê o topo do negócio. Então, isso é um ponto importante também, né? Eu queria fazer parte de algo gigantesco na minha carreira. E eu fiz. Então eu olhava para aquilo, eu estava cumprindo esse objetivo comigo mesmo, assim, sabe? De fazer parte de algo gigantesco, de algo complexo, de alto impacto. Então, assim, no primeiro ano, vamos dizer assim, eu tava bobo com aquilo, né? Fissurado mesmo, assim. Então, ficava 30 horas acordado, tava Felizão. show, felizão, vambora, tudo sujo de óleo. E vambora, galera, vamos dar um gás. E eu fiquei bem fissurado com aquilo por um tempo, assim. E era muito legal, cara. Nos primeiros embarques, eu fiquei bem tonto de baixar a pressão, de secar a boca, porque aquele negócio balançando O tempo todo. o tempo todo. Até com isso a gente acostuma. Ou seja, no primeiro dia eu fiquei branco de ir para enfermaria, tomar Dramin e pressão lá embaixo, cabeça zonza, pesada, andando, segurando nos corrimão das coisas assim. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar, cara? No primeiro dia eu tô assim, imagina, não vou aguentar 15, não, é. Já era. Aí dali 15 dias você já tava natural. Já tava natural, cara. Se adaptou. Impressionante, você já se adapta e rápido. Você já vivenciou algum acidente que você pensou que fosse morrer? Que eu pensei que fosse morrer não, mas eu fiquei bem preocupado. É?
bem preocupado. Teve uma plataforma bem velha, inclusive, que eu estava embarcado fazendo meu trabalho ali. E como você está lidando com o petróleo, não vem só óleo, né? Não vem só o petróleo cru ali. Vem com muito gás junto com o petróleo. Então, quando ele chega na superfície, que diminui a pressão, lá embaixo muita pressão, então fica tudo junto. Quando você traz esse óleo para a superfície, que diminui a pressão ao redor dele, começa a soltar gás. Então, às vezes tem gás dentro desse óleo e ele começa a se desprender, né? E não é só gás, aquele gás que gera energia, né? Tem gás tóxico também. E o principal deles lá é o... Nossa, até fugiu o nome agora. Nossa, eu vou lembrar agora e falo. É um gás muito, que a gente fala muito lá, que é um gás muito tóxico e é um gás letal. E a gente estava andando com sensores nessa embarcação, porque ela não tinha sensor. Então a gente tinha um sensor portátil que a gente colocava aqui no nosso peito e a gente tinha que trabalhar com aquilo. E aí andando ali, fazendo meu trabalho, aquele sensor começou a apitar. E eu comecei a sentir um gosto salgado na boca e um cheiro muito forte de ovo podre, que é a característica desse gás. Aquilo ali disparou meu coração, cara. Porque Caraca. aquilo ali me acendeu um alerta Esse máximo. sensor identificava o vazamento do gás. Exato. É isso? Porque ele é um gás muito doido, assim. Até certa concentração, você sente o cheiro dele. Passou disso, que aí quando vira a concentração letal, você para de sentir o cheiro disso. E é onde ele te mata. Ou Você seja, vai inalando sem perceber quando você cai morto. Exatamente. Então, assim, o teu olfato, ele não percebe. Mas o sensor tá ali te avisando, ó, tem gás, você não tá sentindo, mas tem, sai daqui. Que loucura. E aí esse sensor começou a apitar, cara, loucamente. Pi, 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 pi. Falei, caramba, não é possível. Será que eu acredito nele? Será que tá funcionando mesmo? Ou deu algum pau? E eu comecei a sentir minha boca salgada, cara. Aí eu dei aquela respirada, cortei minha respiração e saí dali e falei, pessoal, tá com gás, vambora. E aí isolei toda a área, acionei o segurança, o cara foi lá com medidor, com máscara de oxigênio e mediu lá e tava realmente com uma concentração bem alta de gás. Então, assim, se eu fico ali exposto por muito tempo naquele gás, ele poderia não me matar, mas poderia me trazer sequela. Caraca. Entendeu? Aquele dia foi tenso. Aquele dia realmente. E teve um outro dia que teve um incêndio real. A gente faz treinamento, uma vez por semana a gente faz treinamento de abandono da plataforma. Então, assim, se tiver algum sinistro, todo mundo tem que saber aonde que vai, para onde você pega o seu colete, todo o sistema de controle, e um treinamento bem rígido. Mas quando é treinamento, tá tudo certo. Agora, quando é um alarme real, te dá assim, opa, alarme agora? Não era para ter treinamento agora. E aí, de repente, é um incêndio real ou é um vazamento de gás real que você fica pensativo. Aí você fala, caramba, cara, se eu morrer aqui, ninguém vai... Teve um incêndio? Teve um incêndio real, assim. Explodiu? Não, de explosão não, mas de pegar fogo, às vezes, nos produtos químicos, né? E ter que ter um pessoal combatendo aquilo. Então foi... 4 anos de aventura. Sulfeto... Ele não era de... sulfeto de hidrogênio. É a fórmula dele. Cara, como que eu esqueci desse nome? Era tão comum pra gente lá. Ô, Léo, depois de 4 anos de aventura em alto mar, você fez essa transição de vida, não é nem de carreira. Uhum. Quais são os seus planos para daqui para frente? Quais são os seus objetivos? O que você quer fazer? Alex, o que você está fazendo que está te dando tesão? Foi um período ali que eu me entreguei muito e eu estava ciente disso. Eu já entrei ciente que ia ser aquela loucura. E aí eu tentava fazer um exercício mental de que, cara, tudo bem eu passar por isso aqui agora, mas eu tenho que garantir que isso não vai ser o resto da minha vida. E aí foi uma transição de carreira e de vida, realmente, como você falou. Então, hoje o meu foco, ele tá em, peraí, então deixa eu dar uma organizada hoje na minha vida, que foram 4 anos que eu não conseguia marcar uma consulta médica, eu não conseguia comprar um carro, não conseguia
comprar um apartamento, não conseguia ter conforto, não conseguia ter equilíbrio na vida. Então, assim, hoje o meu foco tá um pouco em esses meses, né? Eu saí agora, em fevereiro, março, né? Foi? Tá bem recente isso. Nossa, Então, faz tão pouco tempo assim que a gente se conhece. exato, né? Caraca, cara. E olha pra você ver. E quanta coisa a gente já fez É, e tem feito junto aí, loucura, né? Então, e é isso. Talvez essa intensidade de tempo eu tenha trazido também pra cá, isso é né? legal, verdade. Isso é legal. Então, pra você Talvez ver. você tenha trazido a sabedoria para abreviar o tempo de realização das coisas. Exatamente, Que bom que eu sou exatamente. seu sócio. E que bom que eu sou o seu também, né? Que você é um cara super também acelerado ali e faz acontecer, que é muito importante, né? Não só falar e ter ideia, É, né? Isso é muito importante. E aí eu trouxe essa intensidade assim também para as coisas da vida profissional e pessoal, né? Então hoje eu estou num processo de reorganizar a minha vida, construir um conforto para mim e para minha família aqui e ao mesmo tempo criar novos negócios, né? Para que o patrimônio seja alimentado, se criar novas fontes de renda, né? Que eu acho que é importante. Tudo que eu já fiz, beleza, tá feito, tá um patrimônio montado, agora vamos trabalhar em novos projetos, né? Então hoje eu estou focando em criar um conforto, criar um equilíbrio e criar novos negócios. E o que eu tenho feito hoje, que tem me brilhado os olhos assim, e que é um sonho que eu vivi, que eu projetava no passado, que hoje está começando a ser realizado, são os empreendimentos imobiliários. é. Isso de fato, assim, quando a gente, eu e você, né, e o Alan, que é sócio nosso também, quando a gente senta numa mesa para discutir um projeto novo, É gostoso, né? cara, é muito Eu bom. também curto, não? E eu sinto que tudo que eu fiz era justamente para estar ali naquele momento discutindo aquele projeto. A gente senta ali, vai tendo ideia, vai Vai tendo desenrolando, ideia. já sai fazendo. Exatamente. E o importante é isso, já sai fazendo. Então, cara, quando eu tô nesse momento, quando eu tô numa obra, ontem mesmo a gente teve uma concretagem grande, né, de um empreendimento. Quando eu tô ali, cara, eu não, assim, não me preocupo em estar em outra coisa, sabe? Quando a cabeça fica dispersa. Eu sinto que aquele ali é o meu lugar, é o meu momento, Você fica 100% presente. 100% presente. Você não tem devaneios na cabeça? Naquele momento, não. Não. Diferente quando eu tava na plataforma. Às vezes eu tava Uhum. lá de madrugada, 30 horas acordado, eu falava, caramba, hein? Qual que é a próxima obra que eu vou fazer? É? Entendeu? Qual que é o próximo terreno que eu vou comprar? Sabe assim? Então lá eu tinha uns desvaneios, assim. Claro que em momentos de extremo foco, é foco total. Mas às vezes É que a tua atenção estava ali, mas a intenção estava para o futuro. Exatamente, a intenção tava pro futuro, né? É bem isso mesmo. Você já percebeu que é assim? A atenção é do momento, mas a intenção é para o futuro. Diferente de ter devaneio. A atenção sua estava no momento da concretagem da laje, com intenção futura de realizar o empreendimento, capitalizar através dele. Isso, e de vender para o consumidor final É, depois, né? Para ter uma família morando ali, desenvolvendo sua vida ali, com certeza. O foco ali é para atividade momentânea, com intenção no futuro, com certeza. por falar em família, tua esposa é a Nina, né? Isso. Nina. Nina tá na plataforma. Tá hoje? Ela continua, Ela continua? ela continua, só que ela tá numa outra empresa agora que tem Vocês se conheceram antes. A gente se conheceu na faculdade. Legal, né, cara? Não, isso aí, o fato da gente ter trabalhado junto na mesma função, cara, foi uma coincidência fora do comum, assim. Então, Porque não foi raríssimo. intencional, raríssimo. Não foi Ela intencional, né? não foi intencional. Eu prestei o processo seletivo para a mesma empresa que ela fazia estágio na época, mas foi outro processo seletivo. No meu processo seletivo, nem falaram que tinha vaga no setor que ela trabalhava, e nem eu falei que a gente tinha relação, né? Obviamente, eu não sabia o impacto que aquilo ia causar, fiquei na minha. Também ninguém me perguntou, se perguntasse eu não ia mentir, né? É. Mas já que ninguém me perguntou, eu entendi que é uma informação irrelevante. E aí, assim fui avançando os processos, e aí, cara, ela é estagiária na época, né? Ela recebeu uma ligação no dia, falando que ela ia começar no dia 31 de março de 2021, no dia 1º de março,
no setor de perfilagem. Beleza, ela me ligou felizona e tal, a gente comemorou, show de bola. Passou uns 20 minutos, cara, meu telefone toca, DDD de Macaé, que é onde a empresa tem a sede, né, a base. E aí o cara me fala que eu fui aprovado no processo seletivo, que eu ia começar no dia 1º de março, no setor de perfilagem. É uma coisa assim, no mesmo dia, no mesmo setor, na mesma empresa. E a gente estava em momentos diferentes, né? Eu já estava num cargo de engenharia na empresa de energia solar, ela estava se formando, estava como estagiária na empresa e estava sendo efetivada como engenheira dessa empresa também. Então, assim, a gente estava em momentos profissionais diferentes da vida e a gente convergiu para esse aí. E aí a gente fez os cursos juntos os cursos de Abu Dhabi, a gente fez juntos, né? A gente fez vários embarques juntos também. Então a gente estava ali de madrugada trabalhando junto. Total acaso. Não é Quais total são os acaso, mas planos que você e a Nina fazem para o futuro? Pode falar sobre isso? sim. A gente passou esse período muito intenso ali, muito focado, né? A gente teve período ali que a gente ficou 3 meses sem se ver. Caraca. Por desencontro de escala mesmo. De plataforma. De plataforma. Cada Eu um tava no numa, canto. ela tava no outro, eu chegava, ela ia, ela voltava, já tinha ido. Então, Mas conversavam. conversava, não, isso aí a gente tava. Cara, isso aí eu falo pra ela também. Se não tá os dois Conversava juntos pelo naquilo WhatsApp ali. enquanto estava montando bomba? Não, não pode, não pode. Não pode, mas assim, a gente tinha uma comunicação constante ali. E eu falo pra ela, cara, se a gente de repente não tava os dois junto numa doideira dessa aí, a relação com certeza ia enfraquecer. Ia minar, porque não ia ter compreensão, né, cara? Não ia ter. Como que você compreende, cara, que uma pessoa tá 30 horas acordada, que ela tá de madrugada, foi vista, a última vez que ela foi vista foi 3 horas da manhã, de antes de ontem? O que tá acontecendo, cara? Né? E loucura, ninguém trabalha desse tanto, mas é real. Então, assim, enquanto você não conhece a realidade do outro lá, você não compreende 100%. Quando você não conhece a realidade do outro, você não compreende 100%. Exato. Então, assim, e é uma realidade difícil de compreender, né? E aí nós dois estava ali focado que aquilo era para a gente criar uma coisa melhor para a nossa vida. E hoje a gente está num processo de reestruturação, né? Ela ainda trabalha numa outra empresa, inclusive uma empresa muito boa, que oferece um pouco mais de equilíbrio aí da vida profissional e pessoal. Mas ela ainda trabalha lá, ela ainda precisa ir no escritório no Rio de Janeiro, ainda precisa embarcar. E, em paralelo, meus negócios aqui estão ampliando, né? A gente aí tem 2 empreendimentos já para começar num período mais próximo. Estamos desenvolvendo um terceiro e não vamos parar, né? Não vamos. E aí isso requer mais presença minha aqui também. Então hoje a gente pensa em estabelecer uma rotina mista entre Pouso Alegre e Rio de Janeiro, né? Sendo que sempre com a intenção mais voltada para o sul de Minas, que ela é de Itajubá, né? A família dela é de Itajubá, então a gente pensa em ter filho no futuro e a gente quer ter um filho. Tem plano de ter filhos? Sim, temos. Pra quando? Rapaz, eu diria que daqui uns 2 anos é um prazo bem muito bom. razoável aí. A Nina tem quantos anos? 28, ela vai fazer 29 agora em dezembro. Então daqui 2 anos você tem um guri. Ou uma guria. Talvez, acho que não seria uma má ideia, não. Não é? É um prazo. E assim, essa migração também tem um impacto, cara, ou pelo menos é intencional no sentido de ter filho também, né? Porque imagina se a gente tá lá embarcando. A gente resolve ter um filho. Nossa, mas a gente não estruturou nada, né? Então hoje a gente tem a nossa casa própria, né? Que era uma coisa que a gente não tinha tempo de ver. Era mais questão de tempo, né? Era mais financeiro, questão, né, cara? Isso, você não tinha tempo, cara, você não tinha. Então, de pesquisar sobre carro, de fazer test drive, de comprar um carro legal que você gosta. Nada disso, cara. Entendeu? De jogar um futebol, cara, uma coisa que eu sentia falta pra caramba, de marcar um futebol com o pessoal ia. Nada disso você tinha. Então era mais questão de tempo para organizar sua vida. Então, hoje eu vejo que eu estou organizando uma estrutura que a gente tenha bastante conforto e bastante tranquilidade para receber essas coisas novas que vão chegar no futuro, como um filho, por exemplo, né? A gente, sob hipótese alguma, a gente quer ter um filho no Rio de Janeiro, né?
E a gente quer ter um filho aqui, que ele tenha uma boa criação, que a gente consiga dar atenção, né? Então, hoje eu vejo que toda essa estrutura que a gente está criando é também pensando nessas coisas futuras, né? Claro que para a gente desfrutar tudo que a gente trabalhou e também para planejar os próximos passos e ter estrutura para isso. Aqui você tá perto da tua família. Quem que é seu pai, Léo? Fala sobre seu pai. Meu Que pai, criou um cara, cara inteligente, focado como você. obrigado. O meu pai, uma vez numa entrevista de uma empresa júnior lá na universidade, me perguntaram quem que é o seu maior ídolo? E aí eu achei que estava esperando que eu falasse Steve Jobs, Era né? teu pai. Aí quando eu parei para pensar, falei, cara, meu pai era um ídolo, é meu maior ídolo, sim. E de fato é. Aí eu até citei, cara, você não vai ver meu pai nunca brigando com a pessoa. Sempre que você vê ele conversando com alguém desconhecido, você fala, o que ele tá falando ali? Você vai ver que vai estar um sorriso no É. rosto das duas pessoas. Olha que É um interessante. cara muito Ele é um bacana. cara contagiante. Contagiante Alegre. mais, alegre, Como que ele nossa. chama? Deus Dedit. Deus Dedt. Esse nome vem do meu avô. Então, meu pai é Deus Dedit Júnior, né? Esse é o nome, assim, no dia a dia a gente fala Deus Det, né? E minha mãe chama ele de Deus. Abreviou. Deus. Então ele fala assim, ele até brinca, né? Se você lembrar de Deus, você já lembrou na metade do meu nome. Então já fica fácil. E ele é um cara muito, muito temente a Deus, assim, né? Muito religioso. Então isso é uma coisa que agrada ele também. E meu pai veio da Bahia, cara, do interior da Bahia. Ah, é? Um lugarejo chamado Itaquaraí, que não tem nada além de areia e pedra Sério? e muito calor. Itaquaraí. Itaquaraí, interiorzinho da Bahia. E a minha mãe é de lá também, né? Então os dois se conheceram lá. Não de Itaquaraí especificamente, é de uma cidade ali em volta. E eles se conheceram lá. Então ele veio. Meu pai tem 13 irmãos. Então ele é daquela família lá do interior da Bahia, que tem a família gigante, que vive ali no sertão. Mas, assim, cara, graças a Deus, eu nunca vi ele falando assim, cara, nossa, a gente passou apertado. Não, cara, meu avô sempre trabalhou muito, minha avó sempre cuidou muito bem da família. Eu conheci só minha avó, né? Meu avô não tive o privilégio de conhecer. Mas ele sempre conta as histórias, né? Que apesar de 14 filhos ali para criar, sempre tinha muita comida para todo mundo, tinha roupa para todo mundo tinha condições. Viviam bem, apesar de estar num semiárido nordestino, de ter uma família grande, sempre teve fartura. Então isso é muito legal e eu acho que sim, ele traz isso para ele também e que acabou passando para mim também, né? Que é justamente essa questão de, cara, de não medir esforços para trabalhar, para se dedicar, de não inventar desculpas, sabe? Imagina o cara com 14 filhos lá no sertão, um sol rachando, quantas desculpas ele poderia ter, né? E de abandonar até os filhos ali. Então, cara, assim, são heranças de comportamento e de postura que são valiosíssimas, né? E aí meu pai veio de lá, veio para São Paulo, né? Como era muito comum antigamente, né? O pessoal do Nordeste vir para São Paulo buscar comum até hoje. Buscar uma vida, né? É comum até hoje. E a maioria se lasca. Não digo a maioria, mas grande parte. Sim, grande parte. Às vezes vem iludido, achando que vem para um oásis, vai ser fácil, que é só vir e tal. Mas a realidade é diferente, né? Que a gente trabalha muito também, né? Onde tem oportunidade, tem dificuldade na mesma proporção. Na mesma proporção. Porque exatamente. É concorrido. É concorrido. E aí começou, ao longo dos tempos, hoje a gente vê isso, começou um processo inverso. Muita gente que veio com às vezes, com uma ilusão de que seria fácil, viu que a realidade é outra e está retornando. Está voltando. Está voltando. E hoje, esse lugar da onde meu pai veio está prosperando muito também por conta da agricultura. Olha que coisa, às vezes, até meio contraintuitiva, né? Mas é uma região muito quente e que é uma potência na produção de frutas, cara, tropicais. Olha. Maracujá, os melhores são de lá, manga, entendeu? Então tem muita, até a pecuária também, né? É uma região seca, mas quando você faz um poço artesiano ali de uns 40, 50 metros, dá muita água. E água boa.
Então o pessoal começou a fazer isso, começou a irrigar a plantação, começou a produzir muita fruta, começou a produzir muito gado e virou uma potência, cara. Então, assim, hoje muita gente está se dando muito bem lá, que não precisa essa questão mais de vir para São Paulo, vir para o Sudeste para crescer. Né? Hoje o pessoal tem se desenvolvido muito bem lá também. E a sua mãe? O que você mais admira na sua mãe? A minha mãe, cara, ela tem uma garra, assim, que é uma coisa impressionante, assim. Ela, eu acho que muito da minha força de trabalho, assim, é muito espelhado nela também. Ela sempre trabalhou, desde que eu conheço ela, ela todo dia tá trabalhando, né? Eles têm uma empresa em conjunto, né? Que eles comercializam, eles vendem. Eles são sócios? Eles são sócios, né? Pô, A que vida legal. toda eles trabalharam junto. Meu pai mais na venda, minha mãe mais na cobrança, no Ah, é? financeiro, aham, e organização da empresa, contabilidade, e meu pai na linha de frente da venda. Então sempre vi aquela dinâmica muito viva ali no dia a dia, né? Então eles sempre tiveram uma parceria muito grande, assim. E, e aí hoje continua assim, né? Então eu vejo a força de trabalho ali deles é uma coisa impressionante. Então acho que isso eu admiro e herdei muito disso também, né? Então Você tem irmãos tem um irmão 11 anos mais novo, mais jovens? o Você é o Samuel. ídolo dele? Rapaz, ele já me deu indícios que sim, 11 anos, que cara. ele até a Nina me comentou esses dias, nossa, seu irmão leva muito em consideração tudo que você fala. É quase um pai. E então assim, eu vejo isso também, eu participei muito da criação dele. Principalmente nos últimos anos, assim, de colégio, né? Muito intenso, assim. E a gente tem uma relação muito forte e eu vejo que ele se espelha um pouco ou muito em mim, sim. A gente tem uma relação muito boa. Admiro muito ele também. Eu acho que ele vai. Ele tá começando a faculdade agora, né? Tá se descobrindo ali, vendo o que ele gosta, o que ele não gosta. Mas eu não tenho dúvida que ele vai ser um baita de um homem, não só de um profissional, né? Tenho muito orgulho dele também. Tem. Bastante. Você tem bastante orgulho da sua família. Sim, da minha E família. às vezes não, esse tipo de sentimento eleva o potencial da gente. Agora a gente tem 5 minutos para finalizar. Fala para mim o que o mercado imobiliário da cidade de Pouso Alegre pode esperar de um profissional como você empreendendo na construção civil aqui para os próximos 5 anos. Rapaz, eu tô buscando aplicar tudo que eu aprendi lá. Então, assim, a cidade eu ganho também, claro, né? Mas a cidade, o mercado, ganha também um profissional que traz uma bagagem gigante da maior empresa de petróleo, prestadora de serviço de petróleo do mundo, que é a Schlumberger, onde eu trabalhei. É a maior do mundo, ela está em mais de 80 países. Então, eu trago essa bagagem de lá, além de todo o foco, toda a dedicação, que eu nunca medi esforço, e vou aplicar isso agora no mercado imobiliário, somado com uma paixão que eu tenho já disso. Então, é uma soma que é impossível parar, na minha visão, né? Claro, Deus dando saúde e a gente tendo condições plenas de trabalho, dependendo de mim, nada vai parar isso. Então, eu venho com muito gás para o mercado imobiliário, que era o meu foco, e agora eu sinto que está no momento de eu me dedicar 100% a isso, como eu tenho feito. E tô com muita energia, muita vontade, e acredito que a gente vai fazer muita coisa legal aqui na cidade, né? Com muita qualidade, compromisso e muito profissionalismo, né? Então, tudo que eu enxergava lá que era legal, que eu via que funcionava, eu vou trazer para cá. Tipo o quê? Tipo, procedimento, cara. Tudo lá é procedimentado. Você não toma essa água se você não tiver um manual de onde que você vai pegar no copo, qual que é o ângulo que você vai pôr esse copo na sua boca e quantos ml por segundo você vai tomar desse copo. Precisão. Precisão. Engenharia, cara. Engenharia. Obra não é gambiarra. Obra é engenharia pura. Né? Então, eu trago todo esse apuramento E o que técnico. é a engenharia, falando em obra? Engenharia em obra é você pegar um projeto
e estruturar aquilo de uma forma eficiente, de uma forma segura, que ofereça qualidade e conforto para o usuário final e que também seja econômico, né? Soluções, fazer uma obra, existem milhões de possibilidades, né? Mas você fazer de uma forma otimizada ali, pensando realmente, né, sendo intencional naquilo, não só fazer um projeto por fazer, mas sendo intencional, pensando e operacionalizando aquilo, tirando do papel e botando na prática, que é aquilo que a gente vê, isso é engenharia. Isso é engenharia. Sempre também atrelado ao custo que aquilo vai ter, né, a segurança que vai ter. Segurança é outro ponto muito, muito falado lá a bordo, né, offshore, que é um ambiente muito complexo, muito perigoso, e que se não tiver segurança, muita gente vai se acidentar, muita gente vai morrer. Então você vai ter uma sequela gigante no mercado por esse setor. Mas é uma segurança muito forte e que barra isso tudo. Então, hoje eu trago isso muito também. Então, às vezes, se tem alguém sem capacete na obra ou sem luva, aquilo me acende um alerta, aquilo no meu olhar fica tão gigante que eu tenho que intervir, entendeu? Então, se tem alguém trabalhando em altura que o cara não tá pendurado, cara, aquilo ali para mim, eu fico assim, ó. Sabe quando o teu foco tá naquilo? Então, além de toda a engenharia, a segurança, né, para o trabalhador ali também é muito importante, né? Então, cara, é uma bagagem gigante, resumindo, uma bagagem gigante que eu adquiri nesses anos, somado com a paixão imensurável que eu tenho por esse mercado, que somados vão dar muitos frutos e muitos resultados aí que Pouso Alegre vai ver nos próximos anos. Massa, muito bom, Léo. Foi muito bom te ouvir nesses 60 minutos. Esse é o Léo. Você que reclama da jornada de trabalho, pensa bem, tá numa plataforma de petróleo a 300 quilômetros da costa, trabalhando 40 horas seguidas para construir uma bomba. Aqui, ó, é o cara que sabe acelerar o tempo de realização e produção. Todo lado da pessoa certa. Finalizamos aqui o 4º episódio do Pode Falar. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, valeu. Alex. E tamo junto aí, vamos fazer muitos empreendimentos juntos. Você é um baita de um amigo e parceiro. Valeu. Valeu, um abraço a todos.